Estudo Bíblico Lamentações 5. Desastres e petição. O capítulo final é um salmo de lamentação da comunidade, uma oração nacional erguida a Deus, a única esperança e auxílio de Sião, clamando por restauração. Pode ser comparado aos salmos 44, 74, 79 e 80. Verso 1. Lembra-te do que nos tem sucedido. Isso é uma típica abertura de uma lamentação comunitária. Sião não mais aparece nas agonias imediatas do cerco e do saque, tal como se vê no capítulo 4, mas em um estágio posterior da aflição, quando a súbita violação da terra já tinha dado lugar a uma opressão dura e humilhante. Verso 2. A nossa herança. A terra prometida como um todo é a herança de Israel da parte de Deus, Deuteronômio 4, 21 e 12, verso 9, enquanto o território de Judá é dado especificamente à tribo desse nome, Josué 15, versos 20 a 63. Deus tinha dado a terra prometida a Israel e até lhes tinha conferido instruções para que expelissem os estrangeiros. Agora, tudo isso fora virado de cabeça para baixo. Verso 3. O versículo dá a impressão de que o autor foi um dos remanescentes deixados na Palestina e que conheceu de perto a situação. Órfãos, viúvas. A posição destes era precária e Israel recebeu ordens para cuidar deles, visto que sua condição lhes negava acesso normal aos bens da terra. Deuteronômio 14, versos 28 e 29. Verso 4. A nossa água, por dinheiro. Esta necessidade é uma inversão irônica de Deuteronômio 6, versos 10 e 11, e especificamente de Josué 9, versos 21 e 23. Verso 5. Pescoço. O jugo dos conquistados. Josué 10, 24. Deus prometeu que quebraria esse jugo sobre o pescoço do seu povo. Jeremias 30, verso 8. Não temos descanso. Essa condição é outra inversão de uma bênção prometida em Deuteronômio. Deuteronômio 12, verso 9, Lamentações 1, verso 3. Verso 7. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Êxodo 20, versos 5 a 6. Mas cada um também tem o seu próprio pecado a lhe acusar. Jeremias 30, versos 27 a 30. Por isso, Lamentações 5,16 não pode negar que o pecado ainda está presente. Verso 8. Escravos. Quando escravos babilônicos davam ordens a Israel, Tobias, um servo, tinha autoridade em Judá. Neemias 2,19. Havia uma irônica distorção nos relacionamentos verdadeiros entre Deus, Israel e as nações. Israel, na realidade, é uma nação libertada da escravidão. Deuteronômio 15, versos 12 a 18. Mas aqueles que não servem ao verdadeiro Deus devem estar em escravidão. Versos 11 a 13. Aqui estão os casos específicos de sofrimento individual, tais como estupro, insulto e trabalho além das forças. Verso 14. A porta pública da cidade era o assento dos líderes locais que agora tinham ido para o cativeiro. Os prazeres descuidados dos jovens tinham sido substituídos pela vida dura retratada nos versículos anteriores. Verso 16. Coroa. Provavelmente represente a glória de Israel e de Judá entre as nações. Êxodo 19, 6. Verso 18. Monte Sião assolado. O poeta fecha aqui o círculo, tendo partido de capítulo 1, verso 1, retomando o tema do escândalo de a cidade escolhida por Deus jazer destruída e abandonada. Verso 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. Embora a realeza do povo judeu, verso 16, não seja mais uma realidade, a realeza do Senhor permanece para sempre. Verso 20. Por quê?
Soa de novo a nota de lamentação. Não há como sair facilmente da dor que foi expressa, mas a afirmação da soberania de Deus é feita no meio daquela dor. Verso 19. A lógica dos versos 19 e 20 tem paralelo no Salmo 89, pois ali os versos 1 a 37 louvam a soberania de Deus, e nos versos 38 a 51 se pergunta: até quando, Senhor? Salmo 89, 46. Tanto tempo. Os judeus perderam o amparo divino pela segunda vez em 70 depois de Cristo, devido à sua rejeição a Cristo. Toda a nação voltará a converter-se no futuro. Zacarias 12, versos 10 a 13, verso 1 e Romanos 11, versos 25 a 29. Verso 21. Converte-nos a ti, renova. Esses dois verbos derivam-se de um mesmo verbo no hebraico. Seu uso é ambíguo, visto que a restauração poderia ser um retorno físico de exilados à terra prometida ou um retorno moral e religioso, arrependimento. Essa ambiguidade é necessária, porquanto os profetas nunca divisam uma restauração da terra que seja preparada do arrependimento para com Deus. Assim ocorrerá o cumprimento das profecias mencionadas na nota anterior. Veja Isaías 11, versos 10 a 12. Verso 22. Por quê? O poeta não quer encerrar a lamentação com uma nota elevada. Não obstante, a nota final não é de desespero, e sim uma petição. Os 5 poemas do livro de Lamentações chegam até nós derivados da aguda tristeza do julgamento experimentado, mas também salientam a compaixão de Deus como base de um futuro livramento. O livro encerra-se com uma linguagem de esperança, verso 20, sem todavia negar a situação do momento que vivia, verso 22. Nota final. O caminho para a renovação. Síntese do livro. Pecado provoca sofrimento e tristeza. Capítulo 1, verso 8. Tristeza nos impulsiona ao arrependimento. Capítulo 1, verso 20. Oração de arrependimento nos dá esperança. Capítulo 3, versos 19 a 24. Com esperança, desenvolvemos a fé e, através da fé, obtemos restauração em Deus. Capítulo 5, verso 21.